Como que você faz o planejamento de uma temporada no futebol e como que você faz o planejamento do ano na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, nos seus projetos? Bom, eu vou te explicar aqui o que significa macrociclo, mesociclo e microciclo, que é o que a gente usa para fazer um planejamento de uma temporada. E aí você, obviamente, vai usar isso para o seu negócio, você vai usar isso para o seu caso. Vamos lá. Sempre que eu começo uma temporada, eu preciso pensar onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos. Aqui já tem um grande problema, que às vezes a gente faz o planejamento em cima de objetivos que são reais e objetivos que são desejados, mas que eu não posso controlar. É um problema você tentar fazer os seus objetivos em cima de algo que você não controla. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou começando uma temporada de futebol dirigindo um clube grande. Então, qual é o meu planejamento? Ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil? Isso é um planejamento? Isso é um objetivo real? Olha, sim, isso pode ser um desejo, sim, isso pode ser onde eu quero chegar, mas isso não pode fazer parte do meu plano como treinador, não pode fazer parte do seu plano como líder. Por que não, Felipe? Porque eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre o quanto o meu adversário está treinando, sobre o quanto o meu adversário está investindo. Então eu posso dar o melhor, o meu máximo, fazer o melhor planejamento, fazer o melhor treino, ter a melhor entrega dos meus profissionais, fazer o meu melhor jogo e alguém fez mais do que eu. Eu não tenho controle nas quantidades de treino, de intensidade, de entrega, de investimento, de grana do rival. Se eu jogo um campeonato que eu tenho rivais, isso não pode fazer parte do meu planejamento. Por isso, eu quero que você entenda, para que o seu planejamento anual dê certo, para que o seu planejamento, seu objetivo dê certo, faça tudo que está no seu controle, tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que você pode planejar de fato, para chegar lá no final da temporada e dizer, eu entreguei o que eu me propus a entregar. Só que eu preciso fazer mais do que isso. Eu preciso pensar, como que eu faço para ser campeão deste torneio? O que meu time precisa ter? E aí a gente começa a fazer o planejamento do macrociclo. Para que eu seja campeão de algo, eu preciso chegar a correr 90 minutos em alta intensidade. Porque o jogo de futebol tem 50, 60 minutos, mas eu posso ter um acréscimo, uma prorrogação. Quando eu falo 50, 60 minutos, é de bola rolando, né? Você sabe, o jogo tem 90 minutos. Não na minha categoria, a categoria de base tem ali 25, 25 mais ou menos. Tem torneio que é um pouco mais, torneio que é um pouco menos. Mas enfim, falando aqui dos 90 minutos de um jogo profissional, para você entender claramente, a bola não rola 90 minutos, né? Então você não corre os 90 minutos. Mas é um desejo que eu quero. Eu quero que os meus atletas cheguem lá no final correndo 90 minutos. Esse é o meu macrociclo. É como eu quero que eles performem lá no final fisicamente. Eu quero que eles saltem tantos metros. Eu quero que eles tenham uma impulsão X. Eu quero que eles tenham uma velocidade Y. Eu preciso metrificar as coisas que eu vou ter controle e que eu vou, de acordo com o meu treino, conseguir chegar lá no final e falar, pô, fizemos, alcançamos, não alcançamos. Isso é um macrociclo. Claro que aí também vem a parte tática. Eu quero que lá no final do ano o meu time consiga se defender num bloco médio, e para se defender no bloco médio, sempre compactado, o jogador, o atacante vai entrar aqui, o ponta vai entrar ali, o meu zagueiro vai subir X. Isso tudo tem que estar metrificado para que eu possa lá no final dizer assim, eu fiz o meu papel. Cheguei correndo para caramba, cheguei compacto, tecnicamente, cheguei com meus jogadores não errando passe, eu quero um erro de 2% de passe só por jogo, então vou treinar mais passe. Tudo isso eu metrifico e tudo isso eu consigo botar no jogo. Tudo isso eu consigo fazer no meu treino e aí ver se no jogo isso foi feito. Se eu quero correr uma maratona no fim do ano, eu preciso, no meio do ano, estar correndo pelo menos 21 quilômetros, certo? A maratona tem 42, então o meu mesociclo, eu venho e falo, tá bom, então ali, se eu planejei o macrociclo em um ano, em 12 meses, então em 6 meses eu tenho que estar atingindo metade. Taticamente, eu já tenho que estar perto de estar compacto. Tecnicamente, o meu passe, se eu ia perder, se eu quero errar só 2% de passe no jogo, então aqui eu posso estar errando 4, 5, eu preciso ir metrificando e preciso ir cobrando, porque isso é o trabalho do treinador. E aí eu pego tudo isso e jogo no microciclo. O microciclo é uma semana de treino. Aqui é o resultado prático dessa semana. Então tá bom. Para fazer tudo isso, como vai ser minha sessão de treino? Que aí é um dia. Como que se eu quero ter esse time compacto, então essa semana eu vou treinar minha organização ofensiva, essa semana eu vou treinar como o time faz quando ele tem a bola. Se eu quero que seja um time que ataca
com a bola no pé, então eu vou fazer sessões de treino onde eu boto o time trocando passe curto, etc. Depois abro o campo e faço com que eles continuem trocando esse passe. Se eu quero um time que ataque rápido, então eu tenho que no meu treinamento, eu tenho que durante o meu pensamento de treino, naquele microciclo e naquela sessão de treino que é um dia da semana, eu preciso botar algo que faça com que o jogador pegue a bola e vá em direção ao gol rápido. Eu preciso que isso esteja ali, no meu treino, porque se não tiver no meu treino, tá só na ideia. E aí isso acontece na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, no seu estudo. Às vezes a gente planeja, eu vou ler um livro na semana, eu vou ler esse livro inteiro aqui porque eu prometi que eu estou estudando forte, então eu vou ler esse livro inteiro aqui de direito penal. Só que beleza, você falou, prometeu aquilo durante a semana, mas tá, nas suas ações práticas do dia, o que você colocou? Ler uma página por dia? Se você lê uma página por dia, você vai ler um livro durante uma semana? Não vai. Então, se o livro tem 500 páginas, se você prometeu que vai ler ele em uma semana, você vai ter que dividir 500 por 7, vai ter que ler X páginas, o resultado daquilo todo dia. É muito legal entender planejamento com conceito real, o desejo, onde eu quero chegar lá, no mundo bonito, infinito, utópico, eu quero ser campeão do mundo, beleza, é utópico, mas aí eu pego, para ser campeão do mundo, eu olho os rivais e falo, o que eles fazem tecnicamente, taticamente, o que eles fazem fisicamente, mentalmente. Aí eu pego tudo isso, transformo isso numa planilha de ano, parcelo isso na metade do ano para ter certeza que eu estou andando para o lugar certo e parcelo isso por uma semana de treino. Que aí eu falo, bom, hoje, essa semana eu vou treinar só organização ofensiva, agora na semana que vem, o microciclo 2, eu vou treinar só organização defensiva, o microciclo 3 eu vou treinar só a parte de transição ofensiva, transição defensiva, ou só uma das duas. E aí dentro eu falei, vou fazer organização defensiva, o que eu vou fazer especificamente no dia de hoje? Que aí é uma sessão de treino. E isso serve para tudo, tá? Eu sei que você já está entendendo como é a ideia do canal do Felipe Fontoura aqui, é mostrar o meu trabalho no campo, com um dia de chuva lindo desse aqui maravilhoso, ou qualquer outro dia, mas pegar o futebol como plano de fundo, porque o futebol nada mais é do que uma representação da vida. Isso aqui nada mais é do que o viver, do que o praticar o comportamento em alta pressão. O futebol nada mais é do que praticar comportamento em alta pressão. E é sobre isso que eu falo. Então pega essa ideia, faz o teu planejamento de qualquer coisa. Felipe, eu quero correr a maratona, como eu dei o exemplo aqui. Então legal, velho. Você tem que fazer 42 quilômetros no fim do ano, é o teu macrociclo. Tem que fazer 21 quilômetros no meio do ano. Para fazer 21 quilômetros no meio do ano, beleza, vamos parcelar aí, vamos dizer que em um mês você tem que estar fazendo 5 quilômetros, legal, velho? Então para fazer 5 quilômetros legal em um mês, você vai treinar o quê no microciclo ali, numa semana? Uma semana, então vamos fazer um treino de tiro, um de resistência, um só de caminhada. Vamos pensar. É isso que é o planejamento dos campeões. E aí, isso eu posso metrificar. E no final do ano, eu tenho certeza absoluta se eu fiz o meu melhor, porque está no meu controle. Chegou lá no fim do ano e você não foi campeão porque o teu adversário fez mais do que você, aí não está no teu controle, mas você precisa fazer as coisas que estão no seu controle. Você precisa planejar, pensar e executar com inteligência, não só no futebol, mas na sua vida. Você está fazendo o seu macrociclo e está ajustando ele para o mesociclo e para o microciclo? Você conseguiu entender do que eu estou falando? Se você curtiu, aproveita para curtir também esse vídeo aqui. E se inscreve no canal, manda para mais pessoas. Você está conhecendo uma nova forma de falar de liderança, uma nova forma de falar de comportamento sob pressão. Acho que você está gostando, né? Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.